Como é que tá? Como é que foi a chegada do Galvão lá? Eu pensei que o Galvão ia entrar nesse meio aí com vocês aí. Cara, eu acho que ele inclusive vai entrar. Opa, essa aí é boa, hein? Ele vai entrar, pelo que eu entendi... Tava sabendo dessa, Garcia? Mas não pra narrar, né? Não pra narrar. Ele vai entrar, se eu não me engano, algumas corridas pontuais, talvez as corridas que ele acha mais importante, ou seja, quem... O Galvão, ele faz o que ele quer, né? É o Galvão, caralho. Ele tem Mas, peso pra pelo isso. que eu entendi, ele vai ser tipo como se fosse ali um mestre de cerimônia na pré-hora nossa. Então a gente sempre faz uma pré-hora, tanto no sábado quanto no domingo lá na Band. Então a pré-hora que apresenta... É tipo um pré-jogo, né? É tipo um pré-jogo, é. Eu acho que o Galvão vai participar de alguns pré-jogos, vamos falar assim, em algumas etapas da Fórmula 1. Até onde eu ouvi dizer, é isso que ele vai fazer em algumas corridas. Narrar, até onde eu sei, ele não vai narrar. Vai continuar sendo o Serginho Maurício. Ele vai pegar as corridas a do Brasil, ele vai começar às 6 horas da manhã. Certeza. A do Brasil, essas que é de madrugada, esquece que ele não vai estar tomando vinho. Você já saiu com o Galvão pra tomar um vinhozinho, trocar uma ideia? Eu não bebo, mas assim, eu tive mais contato com o Galvão na época que eu era piloto de teste de Fórmula 1. Porque eu estava sempre acompanhando... Não foi na época que você trabalhou na Globo? Não. Mais na época da Fórmula 1, quando eu era piloto de teste, porque eu ia para todas as coisas de Fórmula 1. Então, muitas vezes ia jantar todo mundo. Eu tive na época também, durante muitos anos, patrocínio da Petrobras. Então, o Galvão ficou amigo de algumas pessoas da Petrobras. A gente ia jantar todo mundo, eu ia junto com eles lá e tal. Mas assim, não sou amigo, não sou próximo, mas tive mais contato com ele naquela época do que de lá para cá. Mas eu não tenho tanto contato com ele. O tempo que ele tava comentando Fórmula 1 na Globo lá, o Galvão já mal aparecia, né? Na Globo. Não, ele aparecia, mas na verdade, quando eu fazia Fórmula 1 no Grupo Globo, eu ficava no Sport TV. Eu não fazia na Globo. Então, o Sport TV, logo de cara, é no Rio de Janeiro. Então, toda a coisa tinha que ir para o Rio de Janeiro. Então, eu, na verdade, sempre fiz os comentários no Sport TV e sempre com o Sérgio Maurício, com exceção de uma outra corrida que a escala dele mudava, que o Sérgio, na época, fazia outros esportes, mas assim, 90% com o Sérgio Maurício, que foi um cara que, na minha carreira, começou do dia para a noite, literalmente, foi muito importante, porque esse cara, comigo e com todo mundo que eu conheço, que trabalhou com ele, é um cara extremamente, assim, querido, doce. Então, você imagina, Alfinete, você chegar no negócio da noite pro dia, na frente de uma câmera, que eu nunca tinha feito isso, começar a comentar. Então, o Sérgio, ele conduziu isso da maneira tão branda para mim, que foi muito importante para o meu começo, principalmente estar ali com um cara que me acolheu tão bem quanto o Sérgio. E ao longo dos anos, falando de mais de 10 anos atrás, nós nos tornamos amigos, grandes amigos, um dos melhores amigos que eu tenho hoje, e um excelente narrador e uma pessoa maravilhosa. Boa. Pô, legal. Quer fazer uma última pergunta pro Max, ou Garcia? Como que é teu trabalho ali na Porsche? Cara, na Porsche, hoje por um acaso, que dia que é hoje aqui? Vamos pegar aqui dia 16? Não sei se vai programar ao ar no hoje ou não. Amanhã. Hoje é aniversário de 20 anos da Porsche Cup. A Porsche Cup, a primeira corrida da Porsche Cup foi há 20 anos atrás, no dia 16 de abril. Porsche é espetacular. E eu já tenho uma relação com a Porsche aqui no Brasil desde os anos 90. Eu já fiz corridas pela Porsche aqui no Brasil pelos anos 90, 1.000 milhas, 500 km de Interlagos, essas corridas sempre com o Denner, muito antes da Porsche Cup existir. A Porsche Cup começou em 2005, então hoje completa 20 anos. E eu comecei a trabalhar na Porsche Cup. Na verdade, em 2005, eu pilotei o primeiro carro da Porsche Cup que chegou no Brasil, antes de começar a categoria. Então o Denner trouxe um carro para testar, para entender, tal. Eu pilotei esse carro. E quando a Porsche Cup começou em 2005, eu não morava no Brasil, eu morava na Austrália. E eu voltei para o Brasil em 2008. Desde que eu cheguei no Brasil aqui, o Denner, que já era muito amigo meu e é muito amigo meu até hoje, comecei a trabalhar com ele. E hoje, assim, hoje não, a Porsche Cup, primeiro de tudo, mudou muito nesse período de 20 anos. Era um negócio desse tamanho, se tornou uma empresa muito maior. Então, a minha participação, cara, é um negócio meio engraçado, porque eu faço várias coisas, assim, desde da parte de organizar o campeonato, fazer regras e tudo mais. Hoje a gente tem uma comissão de análise de acidentes para tentar orientar os pilotos. É um trabalho muito mais educacional. Eu faço... Dó quando capota um Porsche, cara. Eu faço parte disso também. Eu testo os carros. Durante boa parte desse período, todos os carros, quem testavam os carros era eu sozinho. Só que como a categoria cresceu muito nos últimos anos, na última corrida, por exemplo, a gente teve 73 carros, dividido em 3 categorias. Então não dá para uma pessoa só testar 73 carros num dia. Então hoje a gente tem uma equipe lá que a gente tem mais ou menos 5 ou 6 pilotos que testam os carros, então eu testo os carros também. E esse ano em particular eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é novidade para mim também. A gente teve nos últimos anos uma repórter da Porsche Cup, pessoas ali fazendo conteúdo para a internet e também faz participação na própria transmissão da Band e tal. Ano passado, por exemplo, quem era essa pessoa é a Gabi Guimarães, que eu inclusive indiquei ela para a Porsche Cup, fiz um trabalho espetacular. A Gabi, excelente profissional, excelente pessoa. E esse ano começou a Cris Dias. Sabe quem é a Cris Dias? Que trabalhava na Globo, trabalhou na Band também.
E aí esse ano me pediram para eu ser ali, fazer uma parceria com a Cris Dias nesse negócio de fazer conteúdo, que, cara, eu sou meio tímido, então foi uma coisa meio nova para mim, comecei agora, então eu faço isso também. Então na semana da corrida, por exemplo, hora eu estou testando o carro, hora eu estou falando com os pilotos e hora eu estou com a Cris fazendo conteúdo. Então eu faço um pouco de tudo lá, mas a história da Porsche Cup é uma história muito bonita, cara. O Denner, que é o dono, é um cara que veio de origem humilde, um mecânico, o pai dele era mecânico, é vivo até hoje. Uma paixão que ele teve pela marca Porsche, ele é de Guarulhos, começou a se interessar pelos carros, começou a mexer, uma história muito longa que precisava de outro programa para contar e trazê-lo aqui com uma história interessante, não só pela parte do automobilismo, a história de vida desse cara é um negócio muito bonito. Então, realmente hoje, no aniversário da Porsche Cup, ele me ligou, estava chegando aqui, ele me ligou e falou assim, cara, 20 anos atrás aconteceu tal, e fazer parte dessa equipe e tá vendo essa história acontecer lá de dentro, para mim, cara, é um negócio muito gratificante, é um privilégio tá vivendo essa história, vendo essa história de perto, mas hoje é a maior Porsche Cup do mundo. Essa categoria que chama Porsche Cup, hoje tem mais ou menos 32 países ao redor do mundo, tem na Europa, tem na Austrália, tem na Ásia, tem tudo que é lugar, e a do Brasil é a maior do mundo. Então olha que orgulho para nós, principalmente se a gente for considerar a nossa localidade. Pô, você tem uma Porsche Cup na Inglaterra, do lado da Alemanha, é fácil, você está do outro lado do oceano. A diferença do nosso câmbio hoje em dia, com o euro em relação ao real, a diferença que dá, e a gente tem uma categoria que tem mais carros do que qualquer outra Porsche Cup do mundo. Então, realmente é um motivo de muito orgulho e é um negócio que, obviamente, deu muito certo. Isso é muito chique, meu. Eu gostava da Fórmula Palio. Tinha a Palio, lembra? Lógico. Na Fórmula Palio. Todos os Palio... Copa Clio. Ele fala aqui nessas categorias, bate mais, né? Acho que todos esses Palio foram pra rua, porque todo Palio é batido. Você já reparou nisso? Os que sobraram, Todo Palio é batido.